Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Antes, aquele recadinho que eu dou sempre. Por favor, se inscrevam no nosso canal. Nos ajude, gente, a evangelizar, por favor. É um canal católico, de teologia católica, de graça pela internet. Então, nos ajude, por favor, compartilhando os nossos vídeos, se inscrevendo, por favor, nos seus grupos de oração, nos WhatsApp, Face. Por favor, me ajude a evangelizar, tá bom? Nós precisamos de evangelização. O nosso povo católico ele é muito influenciado pelas outras religiões, não é? E nós não temos conhecimento da nossa doutrina. O profeta Oséias já dizia isso lá antes de Cristo: meu povo perece por falta de conhecimento, de doutrina. Então, gente, vamos aprender a doutrina católica, ok? Qual é nosso assunto de hoje? Hoje, se Deus quiser, e Ele quer, nós vamos encerrar, nós estamos fazendo um estudo bíblico do Antigo Testamento. Já passamos aí pelo Pentateuco, já estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia, e agora estamos estudando os livros históricos. O primeiro livro histórico é o livro de Josué. Hoje a gente vai encerrar, graças a Deus, e vamos fazer já uma introdução do próximo livro. Nós vamos encerrar Josué, tá? E vamos já fazer uma introdução do próximo livro que nós vamos estudar, que é o livro dos Juízes. Ok? Josué, ele foi discípulo de Moisés, ele foi encarregado por Deus de entrar com o povo na terra prometida, na terra de Canaã. E ele cumpriu a sua missão. O povo se instalou lá em Canaã, naquela terra lá cheia, lotada de pagãos e povos idólatras. E Josué conseguiu vencer todos aqueles inimigos ali com a ajuda de Deus. Deus falou para ele: seja firme, corajoso, que eu vou cumprir a minha promessa que eu fiz para Abraão, Isaac e Jacó. E o livro de Josué mostra esse cumprimento da promessa de Deus aos patriarcas. Então, Josué agora já está velho, nós vimos na aula passada. Ele mesmo fala: eu já estou velho, eu vou morrer. E ele começa a dar as últimas instruções ao povo. Principalmente, gente, na questão da idolatria, obediência. Por quê? Ele vai morrer, não vai ter sucessor. Moisés morre e deixa Josué. Josué não deixa sucessor. Ok? Então, ele fala para o povo, ele reúne o povo e fala: gente, continuem firmes, obedecendo a Deus, fiéis aos mandamentos, que Deus vai continuar com vocês. Agora, se vocês partirem para a idolatria, para a desobediência, Deus vai abandonar vocês. Igual ele falou lá para Moisés, a bênção e a maldição. A bênção se vocês me seguirem, a maldição se vocês me abandonarem. Porque eles iam ficar ali rodeados por povos idólatras e pagãos, que adoravam muitos deuses, ok? E Deus queria que eles fossem um povo monoteísta, adorasse um único Deus, para poder preparar esse povo para a chegada do Messias, que é nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, gente, vamos encerrar com a graça de Deus o livro hoje, se Deus quiser. Então, abram comigo aí o último capítulo
do livro de Josué. A Bíblia de Jerusalém é a página 345 da Bíblia de Jerusalém. Se você tem uma outra tradução católica, pode pegar, não tem problema, né? O conteúdo é o mesmo, tá? A grande assembleia de Siquém. Olha aí, assembleia quer dizer igreja, igreja quer dizer assembleia. Então, por quê? Porque Josué reuniu o povo para dar as últimas instruções antes de morrer. Ele já sabia que ia morrer, não é? Então o capítulo 24 ele é muito bonito. Eu quero ler ele todinho com você, tá? Então nós vamos lendo aí e a gente vai comentando, porque é muito bonito. É como se fosse um testamento dele, né? Quando a pessoa morre, deixa um testamento, né? Só que é um testamento espiritual. Não é dinheiro, não é poder, não é riqueza, não. É um testamento espiritual de Josué para o povo. Então ele começa aí. Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou todos os anciãos de Israel, seus chefes, seus juízes e seus escribas, que se colocaram ordenadamente na presença de Deus. Os escribas, gente, eram os sacerdotes, né? Aqueles que eram encarregados de ler a palavra de Deus na sinagoga, interpretar, não é? Isso existia desde a época de Jesus também. Disse então Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: além do rio habitavam outrora os vossos pais, Taré, pai de Abraão, e de Nacor, e serviam a outros deuses. Então, Abraão ele foi tirado lá de uma terra de pagãos, idólatra. Então Abraão vem também. Por isso, gente, que Deus queria colocar na cabeça de Abraão adorar um único Deus monoteísta, porque ele vinha, né, de uma terra de pagãos, né, de idólatra, ok? Então, Josué começa a contar aqui lá desde Abraão a história. Agora, uma coisa me chamou a atenção aqui, eu esqueci de falar. Todos ordenadamente ficaram na presença de Deus, está aí no versículo 1, olha aí, né? O povo se reuniu ordenadamente na presença de Deus para ouvir Josué. Então, quando a gente for ouvir Deus na igreja, para a gente ouvir Deus, a gente tem que ficar ordenadamente, em silêncio, em clima de oração, para a gente poder ouvir Deus falando com a gente. Ah, Deus não fala comigo. É porque você não inquieta o seu coração. Gente, é uma conversação dentro da igreja, é uma falação, uma barulheira. Até mesmo o ministério de música, gente, não é pecado ter música, mas que seja uma música mais leve, mais suave. Eu já participei de missa com uma barulhada que eu não conseguia nem concentrar, nem na hora da comunhão. Isso é uma coisa que me incomoda muito. A missa é o sacrifício de Cristo. Tem gente que parece que está numa festa, numa balada. Então, gente, vamos nos pôr ordenadamente na presença de Deus para ouvir Deus falar. Por isso que Deus às vezes não fala. Porque Deus gosta do silêncio, Deus gosta, né? Lembra lá do profeta Elias? Deus, naquela ventania Deus não estava, mas na brisa suave Deus estava, né? Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Olha só, uma música assim faz a gente, né? A gente fica até leve, não é verdade? Agora aquela barulheira, aquela batucada, não, gente, missa não é festa, missa não é para isso. Então vamos nos colocar ordenadamente para ouvir Deus falar. Igual, isso me chamou a atenção. O povo ficou ordenadamente na presença de Deus. Tá? Então, eles serviam a outros deuses, né? Os pais de Abraão. Abraão veio, né, de uma terra, veio lá da Babilônia, né, no código de Hammurabi. Tá? Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. Então aqui ele começa a contar lá desde Abraão. Por isso que Abraão é o pai do povo judeu. Pai Abraão. Os judeus gostam muito dessa frase, né? Pai Abraão. Porque a história do povo hebreu começa com Abraão. É o pai da fé. Ok? Então ele começa contando desde lá de Abraão. Multipliquei a tua descendência e lhe dei Isaque. Todos nós conhecemos a história de Abraão, né? Era estéril, a Sara era estéril, ele teve um filho lá com a escrava, mas não era o filho da promessa, é os árabes hoje,
mas depois veio os Isaac, da qual descendem os israelitas, que são o povo de Israel, da qual Josué está falando aqui. Aliás, Deus está falando através de Josué, entendeu? A Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú dei em herança a montanha de Seir. Jacó e seus filhos desceram ao Egito. Então, Isaac teve aqueles 2 filhos gêmeos, todos nós, né, já estudamos o livro do Gênesis. Esaú, que também não pertencia a Israel, e Jacó. A descendência de Israel é Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Aí eles foram para o Egito. Todos nós conhecemos lá no livro do Gênesis, né, que Jacó desceu com seus filhos, porque estava da fome. Né? José ficou governador do Egito e mandou chamar o povo e eles desceram para o Egito. Ok? Em seguida enviei Moisés e Arão e feri o Egito com os prodígios que operei no meio dele. Depois vos fiz sair de lá. Então, como eu já expliquei, gente, o autor sagrado aqui, ele atribui tudo a Deus, tanto o bem quanto o mal. Por isso que ele fala aqui, que Deus feriu o Egito com aquelas pragas, né? Eles não tinham ainda a percepção de que Deus não pode fazer o mal. Então, no Antigo Testamento, eles acreditavam que tudo vinha de Deus, tanto o bem quanto o mal. No Novo Testamento, eu já expliquei, vou explicar de novo. Qual é o nosso contexto? Deus não manda o mal, Deus permite, é diferente. O mal é o abuso da liberdade humana, fruto do pecado original. Jesus diz, só Deus é bom. Se Deus é bom, então ele não pode fazer o mal. Mas no Antigo Testamento eles ainda não tinham essa percepção. Deus foi aos poucos, né, catequizando esse povo até chegou no Novo Testamento. Jesus pôde explicar isso para eles. Só Deus é bom, mais ninguém, ok? Então por isso que fala aí, Deus feriu o Egito, entendeu? Endureceu o coração do faraó. Não, o coração do faraó estava duro por ele mesmo. Mas eles atribuem isso a Deus, é uma mentalidade do Antigo Testamento, ok? Depois Deus fez, né, sair de lá o povo. Eu fiz, portanto, vossos pais com carros e cavaleiros, né, saírem do Egito, e o chegastes ao mar, o Mar Vermelho, né, ali a perseguição do faraó, ali no Mar Vermelho, que Deus teve que abrir. Os egípcios perseguiam os vossos pais por saírem do Egito, e chegastes ao mar. Os egípcios perseguiam vossos pais com carros e cavaleiros, até o mar dos juncos. Clamaram então ao Senhor, que interpôs uma nuvem espessa entre vós e os egípcios, e fez o mar voltar-se sobre eles e cobri-los. Vós vistes com os vossos próprios olhos o que eu fiz no Egito, e depois habitastes no deserto por longos dias. Então aqui ele está contando a história da salvação daquele povo. O povo ficou escravo lá 400 anos, Deus libertou através de Moisés, eles foram perseguidos pelos egípcios, mas Deus deu a vitória através, abriu o mar para que eles passassem, através da nuvem, a epifania, a manifestação divina, teofania, a manifestação de Deus, ok? Então Josué contou tudo isso para eles, para quê? Para eles ficarem com Deus fez isso por vocês, para vocês não traírem Deus. E isso foi passando de geração em geração para os antepassados dos israelitas, ok? Eles ficaram no deserto por 40 anos, eram para eles ficar bem menos, mas por causa de desobediência e idolatria, eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Por isso que os judeus fazem a festa das tendas, para recordar o tempo que eles ficaram ali no deserto em tendas, por causa de desobediência, ok? Daí eu vos fiz entrar na terra dos amorreus, ou seja, de Canaã, que habitavam além do Jordão. Eles vos fizeram guerra, e eu os entreguei nas vossas mãos, e assim tomastes posse da sua terra, pois os destruí diante de vós. Aí ele está contando o que nós vimos no livro de Josué. Todas aquelas vitórias que o povo teve, do Israel teve, com os inimigos, os pagãos que habitavam ali a terra de Canaã, e Deus entregou os inimigos todos nas mãos de Josué,
né, e do povo de Israel, porque Deus combatia por Israel, ok? Levantou-se então Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, que fez guerra a Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Eu, porém, não quis ouvir Balaão, ele teve que vos abençoar, e eu vos salvei de sua mão. Está lá no livro de Números, que nós estudamos aqui também. Se você quiser ler lá a casa da jumenta de Balaão, todo aquele texto, né? Então você pode, se você quiser acompanhar, gente, as aulas anteriores aí. Às vezes você ainda não assistiu as aulas anteriores, nós temos, é só você ir na playlist, colocar lá estudo bíblico, tem lá vários assuntos, vários estudos, vários temas. Tem lá estudo bíblico, você pode começar lá desde o Gênesis. Tem lá os livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Agora Josué. Nós vamos encerrar hoje, se Deus quiser. Então você pode fazer lá o seu estudo. Ok? Se você quiser começar de novo, pode começar. Se você não pegou as aulas anteriores. É bom, gente. A gente precisa aprender o Antigo Testamento. Ok? Os nossos irmãos protestantes, eles dominam o Antigo Testamento mais do que o Novo. Né? Eles têm verdadeira paixão pelo Antigo Testamento. Tá? Então, quer dizer, nós católicos também precisamos. Tá? Claro que o Novo Testamento para nós católicos ele é mais importante, mas nós não podemos deixar de lado o Antigo Testamento, não. Ele é importante também. Para a gente compreender o Novo, a gente precisa entender também o Antigo. O que é o Antigo? Preparar o povo para a chegada do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Em seguida, passastes o Jordão para chegar a Jericó. Mas os chefes de Jericó vos fizeram guerra. Os amorreus, ferezeus, cananeus, olha quantos povos que existiam ali, naquelas terras. Eteus, Gergeseus, Eveus e Jebuseus. E eu os entreguei nas tuas mãos. Então aqui ele está contando ali a tomada de Jericó, ele está ali no capítulo 6 de Josué. Que é um texto bonito, que a gente até hoje faz, né? O cerco de Jericó. Né? Nós estudamos aí. Muito bonito a passagem de Jericó. Enviei vespas diante de vós, que expulsaram da vossa presença os 2 reis amorreus, os que não deves nem a tua espada, nem o teu arco. Dei-vos uma terra que não exigiu de vós nenhum trabalho, cidades que não construístes e nas quais habitais, vinhas e olivais que não plantastes e dos quais comeis. Então aqui Deus, através de Josué, está falando para o povo. Eu dei essa terra para vocês por amor, porque eu amo vocês. Desde lá de Abraão, é a minha promessa de dar a vocês uma terra, uma herança. Tá? O pai que deixa aí herança para o filho, por quê? Porque ama o filho. Não tem lá o filho pródigo, o filho pediu a herança, está certo que o filho pediu a herança quando o pai ainda estava vivo. Foi um erro do filho. Mas o pai, quando ele deixa uma herança, por quê? Porque ele, né, tem carinho, tem amor pelo filho, pelos filhos, né, pela família. Então a mesma coisa é Deus. Deus falou para eles, eu dei essa terra aqui para vocês, que não era de vocês, era dos pagãos. Mas eu dei para vocês por amor. Porque amo vocês. É o amor de Deus pelo seu povo. Por isso que a gente não pode nunca duvidar do amor de Deus, gente. Para nós hoje é a igreja. Jesus amou tanto a igreja que se entregou por ela, diz São Paulo. Está lá na carta aos Efésios 5:25. Leia lá, Efésios 5:25. Deus amou tanto a igreja que se entregou por ela, ou seja, deu a vida. E nós somos igreja. Todos nós que somos batizados somos igreja. Israel escolhe o Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor, é o temor de Deus, que eu já expliquei, é um dom do Espírito Santo. Temor de Deus não é ter medo de Deus, é você ter respeito para não ofender a Deus, ok? E serviu na perfeição e na fidelidade, ou seja, ser fiel a Deus. Tá? Então, como Deus é fiel, a gente também deve ser fiel. Assim como a gente faz um pacto lá, quando a gente vai casar, de ser fiel ao nosso marido e à nossa esposa, você também deve ser fiel a Deus. Ok? Cumprir a lei de Deus. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais do outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir,
se aos deuses, ou seja, né, os ídolos, aos quais serviram os vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Gente, eu já vi muito isso aí nas casas, e a gente tem que voltar com isso. Colocar aí nas nossas casas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vi muito isso nas casas, né? As pessoas colavam lá nas paredes, nas portas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É de Josué. Josué capítulo 24, versículo 15. Então pega esse texto, né? Coloque lá no papelzinho, coloque na sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós servimos a Deus. Nós não podemos ter vergonha, gente. Tem gente que tem vergonha de evangelizar. Eu não tenho vergonha nenhuma. As minhas imagens estão aí, a minha casa é cheia de imagens, cheia de dizeres bíblicos, né? Tem quadros, tem tudo. Eu não tenho vergonha da minha religião, não tenho vergonha. Quem estiver na minha casa e não ficar satisfeito, não fico. Claro que eu não estou falando isso para brigar com ninguém. Quem é de outra religião, eu respeito. Mas na minha casa eu propago a minha fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos cristãos e a gente precisa, gente, mostrar a nossa fé para os outros. Jesus falou uma coisa muito séria. Jesus disse assim: aquele que tiver vergonha de mim ou da minha doutrina, eu vou ter vergonha dele. Eu não tenho vergonha nenhuma. Minha casa é aí, meu quarto é cheio das minhas imagens. Quem não gostar, não volta. Eu sou muito mais, gente. A minha fé vem em primeiro lugar. Eu sei que tem gente que se incomoda, quem não é da minha religião. Eu sei que tem gente que se incomoda porque já falaram para mim. Uma pessoa chegou para mim e falou que eu tinha que tirar isso tudo daqui. Tinha que tirar os quadros, tinha que tirar as imagens. Eu não tiro nada. Nunca vou tirar. Não, a minha fé, gente, é a coisa mais sagrada que eu tenho. Eu não coloco nada aqui. Se eu tiver, eu não tenho diploma, mas se eu tivesse também, eu não colocaria nem meu diploma aqui para ninguém ver. Agora, a minha fé eu coloco, para todo mundo ver. Eu não tenho vergonha nenhuma da minha fé. Infelizmente tem gente que tem vergonha da sua fé, eu não. Entendeu? Então, gente, coloque aí na sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses. Mas infelizmente isso vai acontecer mais na frente. O Senhor nosso Deus é aquele que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, a terra do Egito, da casa da escravidão, que fez esses grandes sinais diante dos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. Então, eles tinham essa consciência de tudo que Deus tinha feito por eles, né? Mas infelizmente o ser humano é assim. Ele vê naquele momento, mas depois, quando passa dificuldade, se esquece que Deus existe, né? Infelizmente nós somos assim. E o Senhor expulsou diante de nós todos os povos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Isso aí, gente, é para a nossa família. Tá? Então a nossa família tem que servir a Deus. Toda a família, gente, tem que servir a Deus. Não basta só um, já falei isso aqui. É bem claro lá o livro de Atos dos Apóstolos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Se a sua família ainda não é convertida, continue rezando até você morrer. Você tem que pedir para Deus salvar todos da sua família. Você quer que um vá para o inferno? A gente não fala que a gente quer encontrar todo mundo lá no céu, então você tem que fazer a sua parte. Reze pela conversão da sua família. Porque eu sei que tem muita gente precisando de conversão. Na minha tem. Eu sei que tem. Na minha tem muita gente que precisa de conversão. Então vamos rezar. Nem que seja depois da nossa morte, a gente vai conseguir a graça. Ok? Disse então Josué ao povo: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo. Olha aí. Um Deus ciumento, que não suportará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Então Deus tem ciúme de nós. Os santos dizem que Deus tem que ser o nosso primeiro amor, porque nós somos o primeiro amor de Deus. Tá? Isso é muito bonito. Vários santos falavam sobre isso. Nosso primeiro amor tem que ser Deus, porque nós somos o primeiro amor de Deus. Por nós, né, Deus faz o impossível. Aliás, Deus já fez o impossível, né, morrer na cruz por nós.
Então, nosso primeiro amor tem que ser Deus. Por amor a Deus, a gente ama as criaturas, as pessoas, mas nosso primeiro amor é Deus. Tem que ser Deus. Né? Então, Deus é um Deus ciumento, santo, por isso que a gente tem que buscar a santidade. Senão a gente não tem comunhão com Deus. Ok? Se abandonardes o Senhor para servir os deuses dos estrangeiros, Ele novamente vos fará mal e vos consumirá depois de vos haver feito bem. Olha aí. Então, se depois... Tem gente que é assim. Tem gente, né, que segue a Deus um tempo e depois volta para a vida velha de novo. Muda de religião. Não. Você tem que ser fiel a Deus até você morrer. Entendeu? Você não pode ficar pulando de galho em galho. Tem gente que é assim, hoje eu sou católico, aí amanhã eu vou na outra religião, amanhã eu sou espírita, amanhã eu sou budista. Não estou falando mal. Só estou dizendo que você não pode ficar pulando de galho em galho. Você tem que saber onde você vai ficar. Quem conhece a Deus não precisa de mais nada. Se você é católico, você não precisa de mais nada. Respeite todas as fés, mas você não precisa de mais nada. Faça igual eu faço. Respeito todos, mas tenho a minha fé e não mudo e não vou mudar jamais. Estou satisfeito. Então a gente tem que ficar pulando de galho em galho. Entendeu? A gente tem que ser católico convicto da nossa fé. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu pertenço e a igreja que eu pertenço. Então eu não preciso de mais nada. Ok? O povo, porém, respondeu a Josué: não, é ao Senhor que serviremos. Olha aí, então você também tem que responder isso. Eu só vou servir a Deus, mais nada e mais ninguém. Disse então Josué ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para servir. Responderam então: somos testemunhas. Lançai fora, pois, os deuses estrangeiros que estão no meio de vós e inclinai o vosso coração para o Senhor, Deus de Israel. Então Deus quer o nosso coração. Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. Então nosso coração tem que estar em Deus. Deus está em nós, mas e nós estamos em Deus? Isso é uma pergunta que todos nós temos que responder. A igreja ensina que Deus habita no nosso coração, pela Santíssima Trindade, pelo batismo. Não é? Agora, Deus está em nós, e você está em Deus? O seu coração está em Deus? Ah, mas eu acredito em Deus. Eu não estou falando acreditar em Deus. Acreditar em Deus, o diabo também acredita. Se você perguntar para 90% das pessoas, vão dizer: eu acredito em Deus. Mas não é isso que eu estou dizendo. O seu coração é de Deus? Está em Deus? Ah, você pode dizer sim. Mas não basta falar com a boca, tem que falar com a vida. É a sua vida quem vai dizer isso, e não as suas palavras. As palavras o vento leva. É aquilo que você pratica, que você é. É o que o Padre Léo falava, né? O católico light. Ah, eu sou católico, né? Mas... né? Não tenho mais. Ou eu sou católico verdadeiro, praticante, ou eu não sou. Católico de boca, de BGE, a igreja não precisa. Já falei isso aqui 1000 vezes. Você tem que ser convicto da sua fé. Como eu sou, graças a Deus. Eu tenho todos os defeitos do mundo, mas uma qualidade eu tenho. Né? Eu pratico a minha fé porque eu creio naquilo que eu acredito. Por isso que eu não deixo me influenciar por nada nem por ninguém. Ninguém me muda a cabeça. Ninguém. Pode a minha família toda mudar de religião. Eu sei aonde eu tenho que ficar. Entendeu? Então você também tem que ser convicto da sua fé. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e a sua voz obedeceremos. Então que você também possa dizer isso. Eu só obedecerei a voz de Deus. Então tudo aquilo que é contrário a Deus, eu não vou aceitar. Eu vou respeitar, mas aceitar não. Deus basta. Santa Catarina de Sena, fiz a vida dela há pouco tempo. Ela dizia essa frase: só Deus basta. Mais nada. Eu não preciso de mais nada. Naquele dia, Josué fez uma aliança pelo povo, fixou um estatuto e um direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou em seguida uma grande pedra e a erigiu ali ao pé do carvalho que está no santuário do Senhor, ou seja, um altar, fez um altar para Deus, não é? Que hoje é simbolizado pelo altar da nossa igreja, que eu já falei aqui, que quando você passar diante do altar, você deve fazer a vênia.
tá? O altar ali representa o próprio Jesus, ok? Então isso é desde o Antigo Testamento. Deus sempre mandava construir para ele um altar, né, para Deus, para prestar um culto a ele. O nosso culto é a Santa Missa, né? Josué disse então a todo o povo: eis que esta pedra será um testemunho contra vós, contra nós. Ou seja, a pedra é quem? É o próprio Deus, é Jesus. Eu sou a pedra angular, né? É o próprio Cristo. Porque ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos dirigiu, será um testemunho contra vós, para vos impedir de renegar o vosso Deus. Então, Deus fez com eles uma aliança. Se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Mas se vocês me desobedecerem, eu vou abandonar vocês. Ok? Em seguida, Josué despediu o povo e cada um voltou à sua herança. Aqui fala do santuário do Senhor. Santuário quer dizer lugar sagrado, né? Então o santuário hoje é a nossa família, a nossa casa. Onde Deus está presente, gente, é um santuário, é um lugar sagrado. E também a igreja, o templo. Toda a igreja é um lugar sagrado, é a casa de Deus, né? Mas aonde Deus está é um santuário. A palavra santuário quer dizer lugar sagrado, ok? E depois vem a morte de Josué, para encerrar o livro, com a graça de Deus, né? Vamos aí encerrar com a morte de Josué. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Não vamos interpretar isso ao pé da letra, tá, gente? A idade na Bíblia, eu já expliquei isso lá no Gênesis, né? Matusalém viveu não sei quantos anos. Isso é tudo simbólico, tá? Quanto mais a pessoa andava com Deus, mais era abençoada e mais vivia. Esse é o contexto da idade, tá? Aí, tanto que o Salmo fala que a nossa duração é de 70 anos por causa do pecado. Quem vive mais é por causa da bênção, é bênção de Deus, ok? Então não vamos interpretar isso ao pé da letra. Sepultaram-no no território que recebeu por herança, em Tamassaré, que está situado na montanha de Efraim, ao norte do monte Gás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e durante toda a vida dos anciãos que sobreviveram a Josué, e que haviam conhecido todos os feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então, enquanto Josué estava vivo, o povo serviu a Deus. Mas aí Josué vai morrer e o povo vai voltar para a idolatria, porque não tinha um líder. Olha a importância de ter um líder. Por que a Igreja Católica tem o Papa? Senão vira bagunça. A Igreja Católica sempre teve um líder. Por causa disso. Enquanto Josué estava vivo, o povo seguia Deus, né? Mas depois que Josué morreu, o povo vai voltar para a idolatria de novo. Então, imagine se a igreja não tivesse o Papa. Todo mundo ia fazer o que quer na igreja, como acontece fora da Igreja Católica. Cada um faz o que quer. Na Igreja Católica, não. Porque tem um líder. Na nossa vida normal não é assim? Na cidade não tem um prefeito? No Brasil não tem um presidente? Então por que na igreja todo mundo tem que fazer o que quer? Não, claro que não. Por isso que, desde o Antigo Testamento, os judeus era a mesma coisa. Sempre tinha um líder. Tinha Deus, que era, né, soberano, mas tinha os líderes humanos. Até mesmo os sacerdotes, que prestavam culto a Deus. Então sempre tinha um líder. E a Igreja Católica, que é uma sucessão de Israel, não é, ela pegou isso para ela. Por isso que a igreja nunca ficou sem o Papa. Nunca. Nós já tivemos 267 papas. Nunca a igreja ficou sem Papa. Com todos os erros humanos do Papa, mas por isso que a gente tem que rezar muito pelo Papa, gente. Em vez de você ficar falando mal dele, reze por ele. Ele é o nosso fator de unidade, para não deixar a igreja virar uma bagunça. Ok? Então aprenda a rezar pelo Santo Padre. Ok? Os ossos de José, que os israelitas trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. E eles estavam à herança dos filhos de José. José, filho de Jacó, que foi governador do Egito, né, ele pediu, lá no livro do Gênesis, final do livro do Gênesis, que tirassem os ossos dele do Egito e levassem para a terra que eles iam habitar, a terra de Canaã. Então ele foi colocado lá, os ossos dele lá, sepultado, onde lá estava o povo de Israel. Isso aí, gente, mostra outra coisa, o respeito com os ossos da pessoa que já morreu.
Esse povo aí que fica falando que morreu, acabou, né? Já pode jogar meu corpo em qualquer lugar. A gente tem que ter respeito. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, ele não é uma pessoa qualquer. Então você tem que tratar o corpo da pessoa com carinho. Até mesmo a cremação, que eu já falei aqui, que a igreja não é contra. Mas você tem que pegar as cinzas da pessoa e sepultar. Não pode jogar em qualquer lugar, é falta de respeito. E os ossos da pessoa, porque depois que vai exumar o corpo, fica só os ossos da pessoa. Então tem que juntar numa caixinha ou num saco e colocar ali para sepultar. Não pode fazer coisa errada. Tem gente que faz até comércio com essas coisas. É o corpo da pessoa, gente. Tá? A gente tem que ter respeito. Olha aqui. Eles tinham respeito. Os judeus, eles tinham respeito com o corpo. Então olha aí, pegaram os ossos de Josué, né, que estavam lá no Egito, trouxeram os ossos dele e sepultaram ali onde ele tinha pedido. Ok? Tá aí, só você ler. Morreu depois Eliezer, filho de Araão, irmão de Moisés, né, que era o sacerdote, e sepultaram-no em Gabá, cidade de seu filho Finéias, que lhe foi dada na montanha de Efraim. Então, morreu Josué, morreu o sacerdote Eliezer, e o povo ficou sem um líder. Por quê? Porque Josué não deixou sucessor. Então agora vem o livro dos Juízes, que eu quero fazer só uma introdução hoje. Tá? Nós não vamos começar a ler o livro hoje não. Hoje nós encerramos, graças a Deus, o livro de Josué, com a morte dele. Ele não deixou sucessor. E agora eu só vou fazer uma introdução ao livro dos Juízes, que vai ser o nosso próximo livro, que nós já vamos começar na semana que vem. Nossa próxima aula, no primeiro capítulo do livro de Juízes. Então, vamos fazer só uma introdução para a gente já ficar familiarizado com o livro. O que o livro aborda? O que o livro de Juízes aborda? Ok? Então vamos só fazer uma introdução aí bem rápida sobre o livro de Juízes, tá bom? O autor do livro dos Juízes é desconhecido. Olha aí, a gente não sabe quem escreveu o livro de Juízes, mas está na Bíblia. É um livro canônico, tá, gente? Todos os livros que estão na Bíblia católica são canônicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou vendo gente aí falando. Ontem mesmo eu vi uma pessoa de outra religião ir num programa do SBT, do Silvio Santos, falando que os livros que estão na Bíblia católica são apócrifos. Os livros, aqueles 7 livros que não tem na Bíblia protestante. Não são. Eles são livros canônicos. Todos os 73 livros da Bíblia católica são canônicos. Quem disse isso? A Igreja Católica Apostólica Romana. Entendeu? Quem fica falando essas coisas aí, não vamos dar ouvidos. A nossa Bíblia, todos os livros são inspirados pelo Espírito Santo. Porque foi a igreja quem montou. A igreja tirou fora vários apócrifos, é verdade. Mas esses 73 a igreja diz que são canônicos. Ok? Mas a igreja não sabe quem escreveu o livro de Juízes. Mas isso não tem nada a ver. O fato de a gente não saber quem escreveu, gente, não altera a sua inspiração. Deus inspirou alguém, né, ou uma pessoa, até mais de uma, tá? E esse livro é inspirado e ele entrou na Bíblia. Tanto na Bíblia católica quanto na Bíblia judaica. Ok? Tem alguns livros que não entraram na Bíblia judaica por causa de questões nacionalistas. Não é nem questão religiosa, igual o seu Lutero questionou. O Lutero questionou a doutrina católica. Os judeus não. Os judeus eles tiraram alguns livros da Bíblia, não é por coisa religiosa, não. Eu vou fazer um vídeo, se Deus quiser, em setembro, sobre a Bíblia católica e a Bíblia protestante e os livros apócrifos, para a gente entender essa polêmica. Mas os judeus, os 7 livros que os judeus tiraram da Bíblia judaica, não é por causa de coisas de doutrina, é por causa de questões nacionalistas, porque os judeus ele é muito nacionalista. Entendeu? Mas não tem nada a ver com doutrina, como o senhor Lutero fez. Entendeu? O livro de Juízes narra as suas histórias desde a morte de Josué, que nós acabamos de ver, não é? Até o profeta Samuel. Tá? O último juiz foi Samuel. Tá bom? O profeta Samuel, que depois vai sagrar o primeiro rei de Israel, Saul. Davi. Não é? Nós vamos ver. Então, da morte de Josué até o profeta Samuel, que também foi juiz, é o que conta o livro dos Juízes, tá bom? Josué, ao morrer, não deixou sucessor, como nós vimos hoje, não é?
As 12 tribos de Israel já estavam estabelecidas na terra prometida, na terra de Canaã, como nós já vimos também. Mas não tinham um governo central, mas eram unidas pela religião monoteísta, ou seja, um só Deus, porque Josué tinha falado para eles, né? Nós já vimos. Diferente dos outros povos de Canaã, que tinham muitos deuses, Baal, Aserá, Astarte, e todos esses deuses, gente, eram representados por imagem, por isso que Deus proibia, lá no livro do Êxodo, capítulo 20, fazer imagem de deuses falsos, ok? Israel convivia com esses povos pagãos e muitas vezes caiu na idolatria, nós vamos ver isso no livro, né? Neste contexto, Deus suscitou juízes em Israel. Eram heróis, muitas vezes dotados de força física ou carismas especiais para libertarem uma ou mais tribos de Israel dominadas pelos estrangeiros, ou seja, pelos pagãos. Porque eles cometiam idolatria, Deus abandonava e eles eram dominados, então vinha lá o juiz e libertava o povo. É isso que é o contexto. Não tinham sucessores nem dinastia. Não promulgavam leis e nem impunham impostos. São um testemunho vivo de que o Senhor jamais abandonou o seu povo. Então ele está falando dos juízes, né? Todos os juízes que atuaram nessa época, ok? Entre os grandes juízes encontramos Eli e Samuel. Então o primeiro juiz foi Eli, nós vamos ver a história dele, e o último foi Samuel, que também era profeta, que foram os únicos que tiveram autoridade sobre todo Israel, embora não tinham sido chefes de exércitos como os outros. Então eles não faziam guerras, né? Esse exército quer dizer que guerreava contra os pagãos. Eles não faziam isso, mas mesmo assim eles tinham autoridade sobre todo o povo, ok? Ao todo foram 12 juízes. Já falei que o 12 na Bíblia não é simbólico, mas ele tem muita relevância. 12 tribos de Israel, 12 juízes, 12 apóstolos, não é? Então, o 12 na Bíblia significa plenitude, ok? Então são 12 juízes, interessante. Os maiores foram Otoniel, da tribo de Judá, Aode, da tribo de Benjamim, Baraque, da tribo de Neftali, Gedeão, da tribo de Manassés, Jefté, da tribo de Gade, Sansão, da tribo de Dan. Os menores são... Gente, quando fala maiores e menores, não quer dizer de estatura, não. É que escreveram mais, atuaram mais, igual os profetas. Isaías, profeta maior. Jonas, profeta menor. Quer dizer que Isaías escreveu muito e Jonas escreveu menos. É isso. Tá? Não é de estatura, não. É termo de escritos. Ok? E os juízes menores são Sangar, tribo de Simeão, Tolá, tribo de Isacar, Jair, tribo de Galate, Abezã, tribo de Azer, Elon, tribo de Zabulon, e Abdom, tribo de Efraim. Então esses são os 12 juízes, cada um pertencente a uma tribo diferente. Interessante, né? Os 21 capítulos de Juízes cobrem um período de quase 200 anos, que vai de 1250 a 1050, da morte de Josué até o primeiro rei de Israel, ou seja, Saul, que foi quem elegeu Saul foi Samuel, o último dos juízes e também era profeta. Então, gente, os juízes, o livro dos Juízes foi escrito entre o ano 1250 e 1050 antes de Cristo. Ok? Olha só quanto tempo. Por isso que a gente não pode interpretar muito ao pé da letra, porque olha só quantos anos, né? Mais de 1000 anos antes de Cristo. Tá? Então, isso foi evoluindo, né? A religião foi evoluindo. Tá bom? Foi um período difícil para Israel. As 12 tribos não tinham ainda força para impor-se frente aos inimigos que viviam em Canaã. Toda vez que o povo caía na idolatria, era abandonado por Deus e caía nas mãos dos inimigos. Isso a gente já viu até no livro de Josué mesmo. Quando se arrependiam, eram socorridos por Deus. Está lá no livro dos Juízes, capítulo 3, versículos de 7 a 9. Isso aí, né, sempre aconteceu na história de Israel. Deus é o único guia do seu povo, que não tem rei. Então aqui eles não tinham um rei, então era o próprio Deus quem guiava o povo. Aí tem alguns capítulos aqui que a gente destaca mais, ok?
nesse resumo que eu estou fazendo do livro, tem alguns capítulos mais que a gente destaca mais, ok? Por exemplo, o capítulo 4 conta a história da profetisa e juíza Débora, ok? Isso não quer dizer, gente, que é uma ponta para a gente colocar mulheres como, por exemplo, padre. Tem muita gente que usa esses textos do Antigo Testamento para dizer, tá vendo? No Antigo Testamento tinha mulher como juíza, né? Até profetisa tinha no Antigo Testamento. Mas a igreja ensina que não é missão da mulher ser sacerdote, porque Jesus escolheu 12 apóstolos e os 12 homens, mas não por machismo, porque é missão da mulher, é missão do homem, e não é missão da mulher. Como é missão da mulher gerar um filho, não é do homem. Então é simplesmente isso, é questão de missão, tá? Então, e tem uma questão teológica também, tá? Deus não tem sexo, mas Jesus se encarnou como homem, porque é o novo Adão, tá? Então os apóstolos atuam na pessoa de Cristo, e Cristo é homem, tá? Deus não tem sexo, mas Deus se encarnou como homem, porque Cristo é o novo Adão. Okay? Assim como a Virgem Maria é a nova Eva, e nem Maria é sacerdote. Então as mulheres não devem ficar com ciúme por causa disso. Mas então o capítulo 4 conta a história da profetisa e juíza Débora. O capítulo de 6 a 8 conta a história de Gedeão, que foi um ótimo juiz, por sinal. O capítulo 9 conta a história do usurpador Abimeleque. O capítulo 11 conta a história do decepcionante de Jefté, uma história que eu quero colocar aqui para a gente entender que é complicado. É a única vez na Bíblia que a gente vê um ser humano que foi sacrificado. A Bíblia não tem sacrifício humano, mas aqui acontece uma coisa interessante que quando a gente for estudar eu vou ter que explicar para você entender, ok? Então o capítulo 11 conta a história de Jefté. Esta história mostra que mesmo os heróis do povo de Deus não passam de criaturas frágeis, e também eles, cheios de costumes bárbaros das nações que os rodeiam. Então eles também tinham suas fraquezas, que eles eram seres humanos. Então até mesmo os juízes, eles cometiam erro, como o próprio Sansão, né? Deus falou para ele não contar o segredo dele, ele contou lá para Dalila. Fazer o quê? O capítulo 13 e 16 conta a história de Sansão, um homem eleito, mas desobediente, que enfrenta a paciência divina. Em vista da sua escolha por Deus, ele cumpre a sua missão pela graça de Deus e consegue que o castigo de Deus seja atenuado e, por fim, triunfe a misericórdia. Então, o livro de Juízes, né, a gente tem que entender, estudar com bastante cautela, cuidado, né, porque não é fácil. Tem muitas passagens complicadas, mas a gente vai tentar aqui explicar melhor, ok? As narrações violentas, que a gente já viu no livro de Josué e no Antigo Testamento tem muito, né? As narrações violentas que encontramos no livro dos Juízes podem assustar ao leitor não preparado. É preciso lembrar que estamos no tempo da lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente, eu já expliquei, onde as tribos vingavam as injúrias feitas aos indivíduos e onde a crueldade era usada para reprimir os abusos e infrações ao direito comum. Então era mais ou menos o que acontecia com a Inquisição, que muita gente também não entende, né? E o Antigo Testamento era a mesma coisa. Quando se cometia um pecado contra Deus, muitas vezes se punia com a pena de morte. Claro que no Novo Testamento já não se faz mais isso, não é? Mas era um tempo que a gente tem que entender, senão a gente fica, né, não entende como que essas punições no Antigo Testamento. Estamos ainda diante de uma civilização ainda primitiva e com uma consciência moral ainda em aperfeiçoamento. Então, a consciência deles ainda não estava ainda aperfeiçoada para amar os inimigos, né, dialogar. Não tinha ainda diálogo, diplomacia como tem hoje. E ainda hoje ainda tem guerra, não é? Então nós estamos, gente, há 1.200 anos antes de Cristo. Entendeu? Então Deus teve que ir, né, catequizando e para ver se esse povo tomava emenda. Entendeu? Não podemos ler e interpretar as páginas violentas de Juízes com os olhos e a mentalidade que temos hoje, cerca de 3.000 anos antes. É o que eu sempre falo, né?
Para a gente interpretar um contexto histórico, a gente tem que voltar lá na época, e a época deles é totalmente diferente da nossa. Tá bom? Então, gente, na próxima aula, se Deus quiser, a gente começa a ler então o livro dos Juízes aí. Claro que eu não vou ler todo o livro, né? Eu vou pegar os pontos mais importantes, como a gente está fazendo nos outros livros, e aí a gente vai passar aí pelo livro de Juízes das partes mais importantes. Aquilo que der para a gente aproveitar para a nossa vida, ótimo. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.